Bom dia! Hoje mais uma palestra para a Associação Espírita Lauro Machado, também baseada no livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o número 28, no título Em Peregrinação. Emmanuel nos cita uma passagem de Paulo nas suas cartas endereçadas aos seus colaboradores, e nesta aqui endereçada aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 14, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo está colocando para os seus colaboradores informações a respeito das suas pregações, e nessa ele fala aos Hebreus no sentido de buscar além outras paragens, buscar outras cidades onde podem estar se fixando, transmitindo os seus conhecimentos. Emmanuel aproveita então para nos dar informações da nossa peregrinação, a peregrinação que se desenvolve no planeta Terra. E vamos ver o que significa peregrinação. A palavra peregrinação, ela dá a entender que seria uma viagem, deslocamento para outras regiões consideradas sagradas, locais de veneração, local considerado santificado. E para nós, o planeta Terra é este local. Estamos em peregrinação no planeta Terra. Vamos então a essa leitura inicialmente, para depois fazermos os devidos comentários de cada tópico. Emmanuel nos diz assim: risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente, com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto as mais lindas roupagens do próximo, na peregrinação em curso. Devemos cuidar do corpo e do espírito. Essa é uma das nossas metas aqui na Terra. Mas vamos ainda ao texto. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias,
na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, correm modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Eis aí o texto que Emmanuel nos premia e que agora podemos fazer alguns comentários de cada tópico relativos então a esse tema. Torna-se até ridículo, né, este sentimento de posse que passa pelo ser humano, pois aqui na Terra não temos nada que seja permanente. Carro, casa, terrenos, chácaras, nada permanecerão conosco. Tudo fica. Temos o costume de dizer minha casa, meu carro, etc. E acabamos nos apegando a esses bens, achando que nunca nos separaremos deles. Veja que o que precisamos na Terra é o nosso aprendizado, que é isso que nós teremos como a nossa herança no futuro. Quando diz que se a Terra não seria comparável a um grande carro cósmico, nós estaríamos pensando até uma grande nave espacial ou um longo trem, aqueles de longa carreira, em que centenas de vagões estão ali atrelados e seguem a um determinado destino. Nesse trem teremos aqueles mais abastados que podem ocupar a sua cabine num vagão de primeira classe, ter o seu restaurante privativo naquele vagão onde poderá fazer suas refeições. Também temos os nossos viajantes de segunda classe que ocuparão os vagões mais simples, os seus bancos de assento mais modestos, mas todos caminhando nesta viagem para o mesmo destino. Não há, neste momento, forma de ser diferente, apesar de nós estarmos acomodados, uns mais luxuosos, outros mais humildemente. Esta prova que passamos, o mais abastado está recebendo uma prova difícil, que é aquela em que ele recebe emprestado pelo nosso Criador recursos que prestará conta posteriormente. Deverá prestar contas dos proveitos que ele fez dos recursos recebidos. Se usou apenas para deleite próprio, para sua própria vida e serventia,
não olhando ao próximo, não tendo para com os demais a aplicação deste recurso, é uma conta que será paga lá na frente. Aquele nosso passageiro na segunda classe, que também segue nessa viagem, também passa por uma prova nessa vida encarnada. É a prova das dificuldades, prova das faltas de recurso e meios de sobrevivência, às vezes, para que ele possa, então, também considerar meios de evolução no aperfeiçoamento do seu espírito. Temos ali, para esses nossos irmãozinhos, dificuldades que serão para que ele possa lapidar o seu espírito nessas dificuldades. E durante essa encarnação, as dificuldades que surgirem, aceitá-las e buscar assim considerar que servem para seu modo de evolução aqui na Terra, né? Serão necessários ajustes que o conduzirão ao aperfeiçoamento moral. No item que fala sobre a figuração mais apresentável, em que o ser humano tem sua beleza natural, é como se fosse uma roupagem efêmera, que se desgasta também ao longo do tempo. É uma forma de se apresentar que, no curto tempo, ele terá também que se acomodar às modificações que passará em sua apresentação. É a prova da beleza, que também é uma prova difícil, que pode levar aquele ser humano a deslizes, a sua perda no caminho da evolução. Se orgulhar da sua forma física, da sua beleza, pode ser uma das formas de se perder nessa jornada. O espírito está sendo testado na Terra e pode vir a sucumbir nesses testes. Aquele que exibe traços menos belos ou até com evidentes imperfeições físicas, passa também por uma prova, passa pela prova em que terá que ter a humildade, terá que ter a resignação pelo seu estado, pela sua condição social e não se rebelar às determinações divinas. São situações vistas por um prisma mais do alto, em que podemos notar que tanto este como aquele já passaram por situações parecidas. Este, talvez, em vidas passadas, teve a sua oportunidade, teve o seu quinhão de riqueza, de beleza, e o aproveitamento não foi o melhor, razão pela qual nesta vida vem passar algumas das dificuldades que ele até deixou de socorrer lá naquela sua outra passagem. E aqui então a justiça divina também está se fazendo presente.
tanto numa condição como na outra, devemos observar que o nosso corpo, ele é um instrumento associado ao espírito, e esse corpo deve ser bem cuidado, independentemente do seu estado físico naquele momento. Se doente, deve buscar medicação, deve buscar cuidados para que o espírito tenha o seu instrumento de evolução na Terra, pois aqui ele evolui associado à matéria. A sua evolução deve ser dentro de um corpo carnal, em que ele possa então passar pelas lições necessárias à sua evolução. Temos ainda onde se fala dos impulsos das propriedades. Quanto maior essa vontade de nos apegarmos às coisas materiais, então temos essa informação de que o homem não tem nenhuma raiz fixa na Terra, nada do que ele possui tem domicílio permanente. O homem não tem essa possibilidade de se fixar definitivamente no planeta Terra. Todos os patrimônios materiais a que se atira na busca da conquista disso ou daquilo é temporário e tem o seu desgaste natural, tem a sua efemeridade, tem a sua temporalidade, onde ele deverá deixar para outro nessa sua passagem pela Terra. Não vai carregar consigo. Até o seu próprio corpo não tem como ele carregar nessa passagem. Então devemos buscar a nossa melhoria em direção à eternidade. Ainda assim, podemos ler mais à frente no trecho em que diz: se não estás cego, pois para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Então, aqui não se trata da cegueira material, pois temos já a visão nesses estudos que fazemos, na doutrina que acompanhamos e que abraçamos. Temos aqui então a visão espiritual que vai nos dar esse entendimento. Onde seremos deixados neste comboio que empreendemos na vida e em quais condições estaremos quando tivermos que desembarcar desta grande nave ou desse grande trem em que estamos viajando, não importando o nosso local ocupado ali naquele vagão. E nesse despertar, como deveremos estar? Já deveremos estar despidos dos bens materiais, carregando o que o Espírito aprendeu nesta peregrinação. É nesse trilhar, nas dificuldades, maiores ou menores, que vamos buscar esse aperfeiçoamento, que vamos caminhar no sentido de termos do outro lado uma nova expectativa, uma prestação de conta com mais tranquilidade pelo que passamos nesta nossa peregrinação. Eu agradeço a todos, que Jesus
nos ampare sempre e que Deus nos dê uma ótima semana e um ótimo dia para todos nós. Obrigado.